Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. É um prazer poder compartilhar com você a Palavra de Deus. Hoje vamos fazer uma breve revisão, porque chegamos na metade do livro de Gênesis. Esse livro tem 50 capítulos e hoje chegamos ao capítulo 25. Mas ao invés de continuar, de prosseguir, vamos revisar para colocar a par aqueles ouvintes que não acompanharam os estudos desde o início. Então pegue o seu telefone e convide alguns amigos para ouvirem o programa de hoje. Vamos fazer esta revisão em 2 ou 3 dias e depois vamos continuar com o capítulo 25. Talvez você se pergunte, mas por que isso? Nós ouvimos desde o começo e você disse que iria começar com o capítulo 25. Bem, eu aprecio isso e posso simpatizar com seus sentimentos. No entanto, você deve considerar o fato de que durante esses meses, algumas pessoas não acompanharam desde o início. E o primeiro capítulo é fundamental, por isso creio que é importante rever a introdução e o primeiro capítulo. Então, acompanhe-nos. Será um pouco diferente, mas junte-se a nós nesta revisão que começamos agora. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Que ela seja bênção para nossas vidas no dia de hoje. Que ela encontre corações sedentos para conhecer o Senhor Jesus. Neste dia, Senhor, pedimos por salvação. Aqueles que ainda não te conheceram, não entregaram suas vidas a ti, possam neste dia tomar esta decisão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, milhões de pessoas inteligentes já perceberam a necessidade e a importância de um conhecimento adequado da Bíblia. Isto é óbvio quando consideramos que há um fluxo contínuo de livros, comentários e dicionários bíblicos que tentam explicar a Bíblia. Dizem que em nenhum momento na história houve tanta falta de interesse no estudo da Palavra de Deus. Você pode não concordar com isso, mas eu sempre encontro alguém em algum lugar com fome da Palavra de Deus. Não importa o lugar onde eu estive nesses 45 anos de ministério. América do Norte, Extremo Oriente, Japão, Coreia, Vietnã, onde for, eu sempre encontrei pessoas com fome da Palavra de Deus e desejosos de estudar a Bíblia. Tanto os mais brilhantes estudantes, como as pessoas mais comuns, se beneficiam espiritualmente, moralmente e intelectualmente deste grande livro. Todo cristão deve estar ciente do fato de que um estudo pessoal da Bíblia é necessário e muito benéfico. Quando me ensinaram pela primeira vez que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, nunca pensei questionar o que eu lia nela. Há 55 anos atrás eu me converti, e foi então que ganhei a minha primeira Bíblia. Eu tenho que admitir que não dediquei todos esses 55 anos ao estudo da palavra de Deus. Somente depois de 8 anos, depois da minha conversão, foi que eu comecei realmente a ficar interessado em um estudo sério da palavra de Deus. Ao longo dos anos, descobri que a Bíblia é para mim um único livro indispensável. Eu aprendi que envolve mais do que apenas ler. Exige um estudo cuidadoso e profundo. Nem sempre é fácil estudar a Bíblia, amigo, mas é sempre gratificante. Sem dúvida, existem muitas maneiras de estudá-la. No entanto, sugiro que primeiro você leia um livro sobre métodos de estudo bíblico. Os estudiosos da Bíblia nunca negaram que Deus dirigiu de forma que a Bíblia fosse escrita um livro de cada vez. Agora, embora seja verdade que todos os 66 livros formam uma parte vital e integral de todo o corpo da verdade que forma a Bíblia, é igualmente verdade que cada livro individual é um corpo em si mesmo e contém sua própria mensagem. O Espírito Santo inspirou a Bíblia, um livro por vez, e eu acho que esta é a melhor maneira de estudá-la. É importante lembrar que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro, então não pode ser tratado como os outros livros. A Bíblia, amigo, é a palavra de Deus para você e para mim. Como os outros livros, fornece o conhecimento, mas ao mesmo tempo é única em suas demandas de obediência, e é aí que descobrimos os segredos de Deus para uma vida feliz e bem-sucedida.
Somente na Bíblia que o homem pode saber como se preparar para a eternidade. Agora, para que possamos aproveitar da melhor maneira e sermos abençoados com o nosso estudo de Gênesis, há algumas regras que devemos observar. Gostaria que você observasse isso. Tenho 6 ou 7 requisitos que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Número 1. A Bíblia deve ser lida e estudada diariamente. Em Atos 17:11 lemos: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Seja pela manhã ou à noite, devemos tomar tempo, todo dia, para ler e estudar a Bíblia. O salmista escreveu que o homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Salmo 1, versículo 2. Dia e noite. Veja, amigo. Para o homem bem-aventurado, a palavra de Deus era um dever, 2 vezes por dia. Ele começava seu dia lendo e estudando a palavra de Deus. Ele terminava o seu dia também estudando a palavra de Deus. Um bom começo para o dia e um bom fim para terminar o dia. A Bíblia deve ser lida e estudada diariamente. Número 2. A Bíblia deve ser estudada com diligência. Observe que em Atos 17:11 lemos: Eles examinavam cada dia nas Escrituras. Observe a palavra examinando. Eles não faziam uma rápida leitura da palavra de Deus, eles examinavam em detalhes e questionavam cuidadosamente. O apóstolo Pedro nos diz como os profetas do Velho Testamento indagavam diligentemente as Escrituras. Em 1 Pedro 1, versículos 10 e 11, o nosso Senhor ordenou que os judeus examinassem as Escrituras. Observe a palavra examinando. Amigos, assim podemos ver que devemos estudar a Bíblia a fundo, devemos investigar, da mesma forma que alguém procura o ouro em uma área, ou prata, ou algo precioso que foi perdido. Você procura de forma diligente. E assim a Bíblia deve ser lida diariamente, com diligência. Número 3. A Bíblia deve ser lida e estudada de uma forma devocional. Depois de ler, pesquisar, estudar exaustivamente a Bíblia, devemos nos assegurar que vamos aplicar as suas verdades em nossas próprias vidas. O nosso Senhor Jesus nos deixou um belo exemplo quando Satanás tentou-o, quando ele disse para transformar pedras em pão. Jesus disse então em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o Senhor disse isso, estava repetindo Deuteronômio 8, versículo 3. Sabemos que, conforme diz 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isto é verdade. Portanto, toda a Escritura é necessária para alimentar a vida espiritual, assim como o pão é alimento para a vida física. A leitura devocional e estudo da Bíblia não significa fazer o devocional. Um cristão deve ter um devocional diário. Como professor da Bíblia itinerante, já fiquei em várias casas e pude observar essas experiências. Uma em particular me vem à mente. Todas as manhãs, no café da manhã, a família tinha o seu devocional, mas não havia nenhuma Bíblia sobre a mesa. Mas havia um pequeno livro preparado por uma organização cristã que foi enviado gratuitamente. Este livro é chamado Pão Diário. É um belo livro. Também temos um em nossa casa. Minha esposa e eu, nós gostamos muito de ler. Bem, a família naquela casa tinha esse livro sobre a mesa no café da manhã. O conteúdo do livro era excelente, mas eu tinha certeza de que depois de terminar as suas devocionais, nem os pais, nem os filhos podiam lembrar o que leram. O pai lia rapidamente o texto do dia, terminava seu café e rapidamente ia trabalhar. E a mãe levava os filhos para a escola. À noite perguntei se alguém lembrava do texto bíblico e o comentário que tinham lido no café da manhã. Nenhum deles se lembrava do versículo, somente a filha de 9 anos conseguiu falar claramente sobre o que o seu pai havia lido naquela manhã. Amigos, não recomendo esse tipo de devocional. Ler e estudar a Bíblia de uma maneira devocional significa meditar sobre o que lemos, retornar várias vezes ao texto e pensar a respeito. O salmista disse que o homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é mastigar repetidamente várias vezes. A Bíblia deve ser lida e estudada diariamente, de forma diligente e devocional. Agora, número 4.
A Bíblia deve ser lida e estudada doutrinariamente. A palavra doutrina simplesmente significa ensinar. Somente na Bíblia que se encontram as doutrinas básicas e essenciais do cristianismo bíblico. Cada doutrina em si é muito importante. É verdade que algumas doutrinas são mais importantes que outras. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Mas todas estão incluídas no que os judeus chamam de fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Sem a Bíblia não saberemos nada sobre as doutrinas de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, não saberemos sobre pecado, salvação, regeneração, justificação, santificação, não saberemos nada sobre o céu, o inferno e dos eventos futuros. A Bíblia deve ser lida e estudada doutrinariamente. São necessárias ferramentas, livros próprios de estudo bíblico. Agora, número 5. A Bíblia deve ser lida e estudada com dependência. Tenha sempre em mente o fato de que a Bíblia é um livro devidamente inspirado. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que inspirou e guiou os homens que escreveram a Bíblia. 2 Pedro 1, versículo 21 diz: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, devemos aprender a depender do autor para nos ensinar. O nosso Senhor Jesus Cristo disse em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 16:13, o nosso Senhor disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Paulo disse em 1 Coríntios 2:10, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Antes de estudar qualquer texto bíblico, pare, ore e peça ao Espírito Santo para dar-lhe uma compreensão clara da passagem. Comece o estudo com um espírito de dependência do Espírito Santo de Deus, autor e professor de tudo o que está escrito na Bíblia. Número 6. Quando estudamos a Bíblia diariamente, diligentemente, de forma devocional, doutrinariamente e na dependência do Espírito Santo, nós descobriremos que isto é um prazer. Salmo 1, versículo 2 diz: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Em Jeremias 15:16 lemos: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Salmo 119, versículo 16. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. A leitura mais agradável que faço é da Bíblia, a santa palavra de Deus. Traz alegria, traz satisfação à minha alma como nenhum outro livro. Continuamente encontro nela conselhos, força, confiança. Bem, com esses pensamentos como introdução, vamos começar o nosso estudo do livro de Gênesis. Quero lembrar que é imperativo para nós sabermos o conteúdo do livro de Gênesis, por isso devemos nos concentrar e entender o que ele diz. O primeiro passo para compreendermos qualquer passagem da Bíblia é saber o que ela diz. Portanto, em primeiro lugar, o livro que vamos estudar deve ser lido várias vezes até conseguirmos penetrar profundamente em seu conteúdo. Se possível, leia uma vez por dia os 50 capítulos do livro. A leitura leva cerca de 2h30 a 3 horas. Eu sei que muitos de vocês são ocupados com o trabalho e não têm esse tempo todo, todos os dias. Então eu sugiro que você leia pelo menos 7 capítulos por dia para ler todo o livro em pelo menos uma vez por semana durante o nosso estudo. Estamos estudando este livro há 2 meses e vamos continuar ainda por vários meses com este livro. Portanto, você pode começar a ler agora. Comece a se familiarizar sobre o que diz o livro de Gênesis, porque vamos fazer uma revisão do primeiro capítulo. E por que isso? Porque eu acho que é necessário para aqueles que estão começando a ouvir o programa hoje, para aqueles que não acompanharam desde o início. Este primeiro livro da Bíblia, na minha opinião, é um dos mais interessantes e informativos. Se você o deixar de lado, os restantes 65 livros seriam, até um certo ponto, sem sentido. Em qualquer estudo, o lugar para começar é a partir do início. E Gênesis é o livro das origens, é o livro do começo. A palavra Gênesis não aparece na Bíblia. Ela é composta de 2 palavras da língua hebraica, que significam o começo.
e uma palavra grega que significa origem ou fonte. Destas duas palavras, em hebraico e em grego, o que temos é Gênesis, o livro dos começos, e por isso é essencial para compreender os outros 65 livros canônicos. O livro de Gênesis não pode ser separado de qualquer outra parte do Velho ou Novo Testamento. É um livro dos começos, um livro dos fatos, a partir do qual toda a aprendizagem subsequente é desenvolvida na Bíblia. Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. Gênesis tem uma certa estrutura literária e está dividida em 10 partes. Se você puder, tenha uma caneta à mão para fazer as seguintes anotações. Estas partes ou seções são introduzidas, começam pelas palavras "Estas são as gerações". Por exemplo, Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. Gênesis 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Gênesis 10, versículo 1. Estas são as gerações dos filhos de Noé. Gênesis 11, versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Gênesis 11, versículo 27. Estas são as gerações de Terá. Gênesis 25, versículo 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão. Gênesis 25, versículo 19. Estas são as gerações de Isaque. Gênesis 36, versículo 1. Estas são as gerações de Esaú. Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Gênesis não é apenas a porta de entrada para toda a Escritura, mas também é uma parte da Bíblia chamada Pentateuco. Esta palavra significa 5 livros. Provém da palavra em grego penta, que significa 5, e teucos, que significa ferramenta. Portanto, o Pentateuco é a primeira parte das 3 partes das antigas escrituras hebraicas, conhecidas como Torá. Esta divisão de 5 volumes é chamada de o livro da lei de Moisés. Estes livros, os primeiros livros da Bíblia, têm muito em comum. Todos eles têm um escritor humano em comum. Eles lidam com uma religião comum, introduzida por Deus, o Deus da Bíblia. E eles têm a ver com um grupo particular de pessoas escolhidas por Deus, a quem a religião foi revelada e para quem ela foi dada. Embora o nome de Moisés não apareça em Gênesis, o livro é, sem dúvida, de autoria de Moisés. Eu concordo que Moisés é o autor do livro de Gênesis. Os judeus consideravam Gênesis como o primeiro livro de Moisés. O nosso Senhor Jesus Cristo cria na autoria mosaica do Pentateuco. Ele disse em João, capítulo 5, versículo 46. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E os escritores do Novo Testamento certamente acreditavam. Leia Mateus 8:4, Marcos 12:9 e também Lucas 24, versículo 27 e outras passagens. Nenhum outro livro da Bíblia tem suscitado mais controvérsia do que o livro de Gênesis. Mas quaisquer que sejam os problemas que surgem na mente dos especialistas, eu permanecerei na minha crença de que o Espírito Santo deu a Moisés as palavras do livro de Gênesis. Esta introdução ficaria incompleta sem o esboço de todo o livro de Gênesis. Gênesis é dividida em 2 partes principais. Capítulos de 1 a 11 constituem a primeira parte, e capítulos de 12 a 15 constituem a segunda parte. Agora, estas 2 partes são subdivididas em 4 partes. Do capítulo 1 a 11 temos 4 grandes eventos. E quais são esses eventos? Primeiro, a criação, capítulos 1 e 2. Depois, a queda, capítulos 3 a 6. Depois, o dilúvio, os capítulos 7 a 9. 4, o início das nações, capítulos 10 e 11. Agora, nos capítulos 12 a 15, temos a história de 4 pessoas importantes. São chamadas de patriarcas. São eles. Primeiro, Abraão, capítulos de 12 a 25. Depois, Isaque, capítulos de 21 a 28. E então, Jacó, capítulos de 27 a 37. E José, capítulos 37 a 50. Com esta breve introdução, estamos prontos para o nosso estudo deste livro. No próximo programa, veremos o capítulo 1. Vamos estudá-lo para que aqueles que estão começando a acompanhar esse programa possam compreender o estudo. Depois de vermos o capítulo 1, vamos continuar diretamente com o capítulo 25, onde estávamos no nosso último programa.
Obrigado pela sua atenção, querido amigo. Obrigado por ouvir o nosso programa hoje. Se Deus quiser, estaremos de volta no nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.